Boa noite, boa noite. Estamos entrando aqui para mais uma live pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Andretti, sou coordenador científico da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. E essa noite nós vamos ter a primeira edição do Café com Gamboge, que é uma continuidade da jornada ao universo do enceramento digital. Nós vamos falar de enceramento digital e muito mais durante esses dias, com diferentes convidados, e hoje o convidado é nada mais e nada menos do que Ângelo Rafael. Ângelo Rafael, que é conhecido como um dos speakers e key opinion leaders do DSD e um dos idealizadores do método DSD Natural Restoration. Bem-vindo a todos, Sérgio Novaes, Lisandra, Michela, Michael ou Michaela? Eu não estou entendendo aqui. Me corrija, por favor. Michael. Eu acho que é Michael, é isso? Carol, Daniel Ramalho. Boa noite a todos. Doutora Carla, boa noite. Estamos aguardando aqui o Leandro Gamboge entrar. E também o Ângelo Rafael. O Ângelo Rafael entrou. Olá, Que tudo bem, meu legal. amigo? Tudo bem, tudo Me bem. ouve- tá, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ouço bem, sim, tá tudo ótimo. Ah, tá. O Leandro deve já estar entrando aqui, Tá bom. tá? Estamos aguardando, estava conversando aqui já com o pessoal, dizendo que hoje a gente tem a honra de receber você, meu amigo. Esses tempos de Covid nos afastou um pouquinho fisicamente, mas o carinho, a memória e a gratidão continuam iguais, tá? Eu digo mesmo, cara. Realmente esse período É. aí complicou um pouquinho, né? A gente teve que parar aí Aham. com os cursos, mas eu acho que já já a gente volta e volta com tudo. Sim, espero, É um aham. prazer para mim Espero também, viu? sim, sinceramente. Amanhã tá marcado para mim, fui avisado por uma amiga minha que trabalha no setor da saúde que amanhã está agendada a minha primeira dose. Pô, que legal. Você sabe Então que amanhã de manhã cedinho, de madrugada, vou pro drive-thru, vou encarar a primeira eu dose. tomei a segunda já. Tomei a segunda tem umas Ah, 2 semanas. Espero estar relativamente imunizado, né? Um pouco mais seguro. eu também espero, cara. Desejo de fundo do coração que tu esteja bem melhor do que eu. Tomara. É, o Leandro O Leandro entrou. entrou aí. O Leandro entrou, daí ele vai nos chamar. Eu estava dizendo para o pessoal que a gente transformou a semana de a atividade do Leandro Gamboge, que era uma imersão ao universo do Desculpa. empoderamento digital, Aham. em Café com Gamboge, né? E aí tá o mentor da história E aí, toda, o gente, dono boa da noite, tudo em quadrilha toda, paz? tá aí agora. Tudo bem, Leandro? Graças a Deus, tudo na santa paz. Prazer falar Doutor com você Fábio, aqui, viu? Obrigado aí pelo E convite. É uma honra. a honra é toda nossa. Um grande prazer estar com você aqui. Já agradeço aí aos nossos espectadores, ao Dr. Fábio Andretti aí, que é o consultor científico da Sociedade Brasileira, ao Dr. Paulo Cano.
E a gente vai ter um bate-papo muito legal, tenho certeza que vai agradecer muito aos colegas aí. Muito obrigado, mais uma vez, pela gentileza de aceitar o convite e sei que você tem muito conteúdo para nós aí nesse bate-papo de hoje. Vamos ver se eu consigo adicionar alguma coisa aí para os nobres colegas. Será um prazer se eu conseguir, enfim, acrescentar alguma coisa no conhecimento aí. Com certeza vai ter muito. Tem plena consciência disso aí. Bom, Ângelo, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, né? Para quem não conhece, o Dr. Ângelo é uma sumidade nesse mundo digital. Eu o conheço há muito tempo, né? Desde o início aí que a gente começou a falar desse mundo digital, sempre em ênfase, sempre nos congressos, sempre palestrando. Uma pessoa de extrema generosidade e de muito conhecimento. Então, doutor Ângelo, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo, primeiro com você se apresentando para o nosso público, para quem ainda não te conhece. Acho difícil, né, as pessoas não te conhecerem, mas gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua aí para a gente dar início às perguntas. Bom, meu nome é Ângelo Rafael, eu sou dentista de formação, né? Sou formado aí há 22 anos. E minha vida sempre foi como clínico, né, e como empresário. Eu cheguei a ter 4 clínicas odontológicas aqui no Rio de Janeiro e municípios vizinhos. E, na verdade, a minha vida mudou da água para o vinho quando eu resolvi comprar o meu primeiro sistema CAD/CAM. Isso lá em 2013. Foi quando eu comprei o meu primeiro sistema Serec. Na verdade, eu achava que eu estava comprando o Serec, né? E eu estava comprando o Inlab, né? Porque como eu tinha 3 clínicas na época, eu não tinha como botar um scanner em cada clínica, são clínicas distantes, né? Eu não podia ter uma Omni em cada clínica, por exemplo. E aí eu achei melhor comprar um scanner de bancada, até pelo investimento ser muito menor. Então tinha lá o meu Ineus Blue, né? Numa das clínicas eu fiz um mini laboratório e minha ideia, a princípio, era só fazer os casos da própria clínica, né? Então foi assim que eu comecei. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar aí um pouco com essa história, porque quando você compra o sistema, você acha que você vai sair dali fazendo dentes maravilhosos, né? Que você vai se livrar do laboratório, né? Ou do laboratório terceirizado, que você vai produzir as próprias cerâmicas, né? E a gente percebe logo de cara que não é bem assim. E eu comecei a perceber, Leandro, que na verdade assim, os meus trabalhos, né, as coisas que eu entregava para o meu paciente começaram a ficar pior do que o que eu fazia antes com o meu laboratório, né? Sim. Então a coisa não fazia muito sentido, porque eu não tinha habilidade técnica, nem conhecimento, né? Nem sabia mexer direito nos softwares. Então eu comecei a ficar muito incomodado com aquilo. E aí resolvi fazer um curso de DSD para me ajudar nos planejamentos, sabe? Então meu primeiro curso com o Christian, de DSD com o Christian, foi lá em 2014. Um pouco depois que eu comprei o meu sistema Serec, ou Inlab na época. E lá em 2014 eu comecei a perceber que para a gente fazer planejamentos, o ideal é que você tivesse a face do paciente, não só como se fosse um modelo na mão. E desculpa se eu estou me estendendo aí na minha apresentação, mas acho que é uma, mas eu acho que é uma historinha legal. Eu acho que é muito bom, até porque você já falou 2 pontos aí, que a gente que dá aula aí no país todo, você também, percebe que as pessoas perguntam isso pra gente. Ah, mas será que o dentista comprou? A gente não vai ficar de lado? Então, você está elucidando muita coisa aí pro nosso público. Eu acho isso fantástico. Tem muita gente que pensa se entra ou não. Então, acho que isso aí é um bom ponto para a pessoa entender que vale a pena entrar, né? Sem dúvida vale a pena entrar. Talvez não de maneira full, né? De maneira completa, com todo o equipamento, né? Como eu fiz há tempos atrás, porque isso exige uma curva de aprendizado muito grande. Mas, enfim, continuando a minha historinha, a gente vai chegar nesse ponto também. Então, eu fiz o meu curso de DSD, e aí fazia lá, né, na época, no Keynote ou no PowerPoint, softwares de apresentação de slide, né? Não era no aplicativo, como é hoje, eram Keynote e PowerPoint, que era uma outra curva de aprendizado também.
Eu não tinha nem Sim. notebook na época, quando eu fui fazer meu primeiro curso da SD, eu não tinha notebook. Então, assim, se você falar que eu era um cara digital, que eu era um cara ligado à tecnologia, não era. Né? Não era. E é curioso como uma coisa foi se transformando muito rápido na minha vida e eu fui passando a ser uma referência de odontologia digital, né? Dentro de um determinado nicho. Isso mostra também que é para todos. Porque Claro. se eu comecei lá, né? E as pessoas às vezes pensam assim, mas hoje em dia é diferente do que há 5, 6 anos atrás. Não é muito diferente, assim, as coisas, o mercado ainda é muito verde. As coisas ainda estão se solidificando, tem muito espaço, né? Muita coisa ainda para acontecer na odontologia digital. Uhum. E como o Fábio bem sabe, aí a história ela vai sendo construída no dia a dia. Você, antes dos livros do Fábio, né, poucas coisas se tinha como exemplo a ser seguido, né, uma literatura que você pudesse utilizar. Né? Porque É as coisas verdade. estão sendo criadas on time, né, no momento, né, agora. Essa é a realidade. Aham. Mas Foi muito bem pontuado isso aí. Desculpa eu já estar te cortando. vai. Mas dois pontos que eu queria tocar aqui que eu achei fantástico. Primeiro, até o TPD, o Paulo, acabou de citar aí essa questão da autocrítica, né? Da pessoa saber que ela fazia uma prótese de excelência, de repente ela entra sozinha, percebe o grau da dificuldade. Isso é muito interessante, que o nosso público entenda isso aí. Né? E o outro ponto que eu acho super interessante é isso que você acabou de falar. Por mais que a gente tenha muito conhecimento e tal, quando você tenta fazer algo que está muito próximo, como a odontologia e a prótese, não requer somente, às vezes, o conhecimento, mas também a prática daquilo que se faz. Sim. Então, de fato, não é tão simples. Isso também chegou a passar por minha cabeça. Quando eu fui comprar o sistema também, em 2013, eu falei, será que eu entro? Eu fui fazer um benchmark nos Estados Unidos para eu ter certeza do que eu estava fazendo. Sim. Então, isso aí é realmente a dor de muita gente. E assim, Leandro, pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, tem alguma coisa que eu faço que eu nunca tinha feito antes. E alguma coisa que. Algumas coisas a gente passa a ser o nosso protocolo, passa a ser, isso aqui, olha que legal fazer isso aqui, vamos passar a fazer sempre assim. Outras coisas não, a gente acha legal, depois numa segunda vez vê que, na verdade, aquilo ali não serve. Mas é só um exemplo que eu estou dando de como as coisas ainda estão em desenvolvimento, né? Ainda tem muito, a gente não sabe nem aonde isso pode chegar, na verdade. Né? Mas voltando um pouquinho, fala aí, Fábio. Ângelo, olha Ó, o aí, olha ele aí, Saradone. olha ele aí, Olha ele aí, O meu torcer olha parceiro. ele essa aí. raiva. Cara, o Sérgio Saraiva é uma pessoa espetacular, assim. O cara Verdade. dá aula e dá curso comigo sobre odontologia digital e o primeiro scanner dele, ele comprou deve ter 6 meses. E há Ó, pelo menos, e Não há, tem um ano e ainda. há pelo menos 3 ou 4 anos ele dá curso de odontologia digital. ó que Né? legal. É. Outra coisa, cada postagem que ele dá, eu tenho vontade de dizer assim, ó, pisa devagarzinho, porque É, ele pisa ele tem muito. uma habilidade de transformar em imagens aquilo que enfim, a história, né? Ele consegue colocar a história de maneira muito clara para todo mundo entender. E fora que tecnicamente Serginho, eu sou suspeito para falar, Serginho para mim é imbatível. Tanto Com certeza. Acho que ele enfim, tem muitos seguidores e admiradores por aí. Fazer só um detalhezinho aqui. Queria que o público nosso convidasse os amigos para entrar e dizer para vocês que o Ângelo Rafa ele tem uma surpresa muito legal para a gente hoje aqui. E eu gostaria que todos soubessem disso, porque é um ponto que eu fiquei muito curioso. Eu fiz um bate-papo com ele um pouco antes, acho que ontem, né? Que eu te foi liguei, essa hoje semana, pela né? manhã. E ele me disse uma coisa que eu fiquei muito curioso. Eu acho que o nosso vai gostar de saber disso aí. Então, convide os amigos aí, vamos tá junto aqui no nosso programa, Café com Gamboja. Vamos lá. Maravilha. Então, assim, Gamboja, assim, quando eu fiz o meu curso de SD, né, lá atrás, eu pegava no final, quando eu traçava as linhas em cima de fotografias apenas, só o 2D, né? Então, eu tinha foto do paciente, traçava as linhas que eu aprendia, as referências faciais para traçar aquelas linhas, curva de sorriso, proporção interdentária,
curva da gengiva, né? A proporção altura-largura ideal do incisivo central e todas as referências que o DSD te dá. Eu terminava o caso, eu colocava um papel vegetal na tela do meu notebook, no Keynote, desenhava à mão aquilo que eu planejei, né? Colocava na tela do meu InLab, eu tentava colocar o modelo na mesma angulação da fotografia para poder fazer algo parecido com aquele desenho que eu tinha planejado no Keynote. Foi assim que eu comecei lá atrás. E eu comecei a ter restaurações que, por mais que me exigiam ainda um acabamento superficial muito grande após a fresagem, né? Muito grande mesmo, porque na época, você vê, em 2014, o biogenérico individual era uma coisa um pouco mais rústica do que é hoje, vamos dizer assim. Claro. Né? Era um pouco... As propostas hoje são melhores. As propostas em 2015 eram bem diferentes, né? Mas eu já tinha, pelo menos, uma proporção, um comprimento, um alinhamento, né? Que eu imaginava a face do paciente ali atrás, e é coisa que o nosso software não permite fazer. O InLab ou o Serec não permitem você planejar com a face. Só que aí, depois disso, a coisa evoluiu, né? E o Christian lançou o laboratório DSD Planning Center lá em Madrid, um laboratório 3D. Ele começou a falar de enceramento digital, que era uma total novidade, né? Começou a se falar muito da Nemotec, do Nemo Smile Design, softwares que planejavam com a face do paciente. E a Nemotec realmente foi a primeira empresa que abraçou todo o conceito de design guiado pela face, colocou para dentro do software as curvas e linhas do DSD, colocou uma biblioteca de dente natural, que o professor Paulo Cano foi fundamental no desenvolvimento dessa ideia, né, conceitualmente. Paulo Cano foi o primeiro que copiou dente natural, na época lá atrás com como é que era o nome original? Antes do Skin. Mas antes do Skin, ele falava de um outro nome. AST. Acho que é isso mesmo. Anatomic Shell Technique. Isso, eu ia falar de Shell Technique, mas era isso aí. Então, onde ele pegava aqueles modelos lá do Ian Haito, fazia aquelas casquinhas e colocava, né, encaixava na boca do paciente, fazendo um DSD olhando o paciente, né, no rosto do paciente. Ele fazia ali e via as proporções. E eu resolvi, eu fiz 2 cursos, na época, Skin com o Paulo Cano, lá em São Paulo. Foi fundamental para o meu processo de desenvolvimento também. Mas aí a gente começou a perceber que quando o software Serec, né, o InLab, mudou do 4.2 para o 15, onde foi fundamental. Foi um salto, foi um grande salto. Foi um salto, porque a gente conseguiu importar esses modelos, esses arquivos dos enceramentos digitais, e pela primeira vez, se eu não me engano, em 2015, eu consegui fazer uma cópia, uma biocópia, né? Uma biocópia, mas não foi uma biocópia que eu escaneei algo para copiar. Eu já trouxe esse STL, esse enceramento, feito no Nemo Smile Design. Então, eu trouxe esse enceramento, que teoricamente foi guiado pela face, que era uma biblioteca digital, e eu fiz essa primeira biocópia lá atrás, em 2015. Uma primeira biocópia totalmente digital, né? Gente, na época, quando eu fiz isso, a galera falava assim... não tinha nada de integração de software, de interseção de softwares, na época não se falava disso. E a gente estava fazendo uma integração entre 2 softwares de fato. Mas falava assim para mim, o arquivo STL é um arquivo pobre. Então o resultado que você vai ter não é um resultado legal. Não vale a pena. Eu ouvi isso algumas vezes, né? E hoje em dia a gente vê as pessoas realmente todas abraçando essa ideia aí, e eu acho que é um caminho, para mim, um caminho muito seguro, porque me permite reproduzir cópias de dentes naturais. Eu não tenho habilidade manual, Gamboge. Eu sei que você tem uma habilidade manual fantástica. Eu não tenho habilidade para fazer enceramento. Enceramento manual. Eu não tenho essa habilidade. Agora, eu acho que eu tenho uma habilidade para fazer uma boa montagem de prótese. Você entende? Porque quando a gente traz a biblioteca de dente digital, o que a gente faz na face, né, no modelo, é como se fosse uma montagem de prótese total. Porque o dente está pronto. A anatomia vestibular está toda pronta.
Então, o que você faz é alinhar naquele modelo, junto à face, seguindo os parâmetros do DSD. Sim, claro. Né? E aí, Gamboge, quando a gente traz isso para o InLab, copia e transforma aquele enceramento em restauração, o resultado final, e aí eu posso falar com toda certeza, assim, passou a ser melhor, muito melhor, do que eu tinha antes com o meu técnico. Né? Porque a gente... Isso, Ângelo, que sem querer te cortar, já te cortando, Pode cortar. Eu tenho, assim, grandes parceiros hoje, grandes parceiros, né? Não vou citar nome para não ser indelicado, e todos eles, 100%, todos que adquiriram o sistema, seja de Shape, seja Cirona, né, que trabalham com a gente hoje, fala que se tornaram melhores dentistas depois desse mundo digital. Que eles conseguiram perceber as dificuldades que os técnicos tinham. Isso é quase que uma unanimidade. Então, assim, isso eu acho que, inclusive, é um incentivo para quem ainda não entrou, correr atrás disso, que seja um alvo, né? Mesmo que não, se não for agora, mas para daqui a um tempo, porque realmente a gente percebe essa melhora, né, na gente mesmo, uma melhora pessoal, vamos dizer assim, né? Ô, Leandro, a primeira vez que eu escaneei um preparo meu e que eu vi na tela do meu computador, deu vontade de chorar, cara. Deu vontade de chorar. Eu pensei assim, nossa, quanto eu tenho que melhorar aqui, quanto eu tenho que alisar essa superfície, quanto eu tenho que melhorar esse eixo de inserção, quanto eu tenho que melhorar essa visualização dessa margem, quanto que o meu técnico sofreu comigo antes, sabe? Porque na odontologia digital é branco e preto. Não tem cinza, não tem escala dentro, não tem o eu acho que. Fica tudo muito claro. Na odontologia analógica, na parte laboratorial, tem uma área que o técnico vai dando um jeito de corrigir os problemas que os dentistas enviam. Há maneiras de compensar, Há maneiras né? de compensar. Na odontologia digital fica tudo muito claro onde é que está o erro. Né? Onde é que está o erro. Então fica fácil de corrigir, fica fácil de comunicar. E a gente assim, eu como técnico, né, e há 25 anos aí atrás, iniciando, por vários momentos a gente se encontrava em algumas situações que a gente ficava assim, putz, será que eu que errei? Né? Será que foi o meu parceiro? Acabava que abria uma discussão. Hoje eu acho que ficou tudo tão assim setorizado, vamos dizer, né? Você tem a parte lá dos preparos, depois a parte de estudo que a gente faz, que antecede aos preparos, depois você tem a parte do mockup, depois, se você quer, igual ao mockup, os preparos que te permitem adequar o mockup, né, nos preparos. Então, o passo a passo ficou tão assim secado que fica até fácil de identificar. Na minha live anterior, que foi o Dr. Luiz Borges também, que é um grande parceiro, ele disse exatamente isso, que a gente fez um trabalho e eu, mais do que depressa, tentei adequar ao nosso estudo ao preparo. Ele falou assim, não, tem uma situação aqui que eu preciso melhorar o preparo na questão, ele está um pouco vestibularizado, eu posso tirar um pouco, eu fui super conservador. Então, quer dizer, fica fácil, inclusive, você identificar aonde foi o erro. Né? E dá tempo de consertar isso tudo antes de você ir pro abraço, vamos dizer assim, né? Pro resultado final. Então, realmente, você está falando é fantástico. Então, assim, Leandro, uma coisa também uma grande evolução que chegou com a odontologia digital é a previsibilidade, né? Claro. Não tem mais surpresas. Sim. Ou não precisa ter mais surpresas. Eu vou tentar me explicar melhor, assim. Antigamente, a gente fazia um enceramento para fazer o mockup. Você colocava o mockup na boca do teu paciente, né? O paciente adorava aquele mockup, ficava apaixonado, encantado pelo mockup. Aí o dentista fazia os preparos, mandava para o laboratório direto, de novo, né? Novamente, para fazer as instalações finais. Só que o fluxo dentro do laboratório, em cima dos preparos, o laboratório tem que fazer um novo enceramento para fazer aquela cerâmica. Né? Exatamente. E assim, por mais que você faça a barreira palatina para te guiar, para ficar igual ao mockup, né? No dia a dia, né, em laboratórios de grande escala, quem faz o primeiro enceramento, às vezes, não é o mesmo que vai fazer o enceramento para a restauração final. São setores do laboratório diferentes. Me corrija se eu estiver enganado. Né? Não, é isso mesmo. E quando volta a restauração, às vezes é completamente diferente do mockup.
Às vezes é completamente diferente do mocap. E aí o paciente, o dentista, fica aquela situação, aquela saia justa ali naquele momento. Na odontologia digital, não precisa ser assim. Né? Uma vez que você faz um enceramento digital, pelo menos essa é a nossa filosofia, tá? Quando a gente faz um enceramento digital, aquilo gera um modelo que vai ser impresso para fazer o mocap. Aprovou o mocap, o dentista faz os preparos em cima daquele mocap. E aí a surpresinha que eu vou falar aí, eu vou mostrar um pouco esse passo a passo com algumas guias que a gente desenvolveu já já. O dentista faz aquele preparo, aquilo é escaneado e volta para o laboratório. Sim. O que a gente faz, Gamboja, primeiro é alinhar o modelo dos preparos ao modelo inicial. A gente remove o modelo inicial, fica os preparos ali junto com o enceramento inicial, ajusta aquele enceramento aos preparos, mas são ajustes em áreas cervicais, pequenos ajustes, e aquele modelo ali é que vai ser feito a biocópia, né? Para fazer as restaurações. Então, assim, o enceramento que gera o mocap é exatamente o mesmo enceramento que gera a restauração final. Isso permite com que a gente tenha uma previsibilidade, uma exatidão, né? Um link entre o mocap e a cerâmica final perfeita, sabe? Não tem mais aquela situação do paciente, do dentista fazer o mocap e depois falar assim, a cerâmica vai ficar um pouco melhor. Né? Porque isso é comum. Não, mas na cerâmica vai ficar melhor. Não, porque a gente usa o mesmo arquivo. O que muda é o material. O que pode alterar a cor um pouco, alguma coisa altera a cor, altera algumas menos. ameias, né? Porque às vezes a bisacrílica fica toda unida, mas a forma, a textura, o contorno, tudo é o mesmo. É assim que a gente trabalha. Só que o dentista precisa fazer um preparo de acordo para você ter o espaço para aquilo ali transformar em cerâmica, né? Então, uma coisa é fazer a bisacrílica, que aceita espessuras mínimas, né? Outra coisa é você fazer uma cerâmica com eixo de inserção. Agora a gente entra num outro clima da live, porque acaba de entrar online Carla de Castro. Opa! Isso é um problema. Isso aí é sumidade, hein? Seja bem-vinda, cara. Sumidade. Querida Carla de Castro, boa noite. E boa noite para o Guilherme também, que está aí dando um oi para a gente, o Guilherme Saavedra. Isso aí. Olha muito obrigado aí pela presença de todos. Olha ela aí. Ô, Ângelo, eu vou iniciar aqui. Agora você fez uma apresentação bem ampla e tal, mas eu queria saber de você exatamente hoje qual é o seu fluxo digital. Como você, assim, como é pautado isso dentro do seu laboratório até chegar na clínica, o passo a passo disso, para a gente poder deixar a coisa bem assim, porque a gente sabe, eu estou fazendo entrevista com você, fiz com outras pessoas, e tenho visto vários pontos que bifurcam. Um vai para um lado, outro vai para o outro, mas eu percebo que, mesmo tendo essas bifurcações, são fluxos maravilhosos, né? Então, assim, para o nosso público entender, você escaneou o seu trabalho, e aí, como vai o passo a passo até chegar na cerâmica? Bom, eu vou falar de um paciente modelo, vamos dizer assim, de um caso modelo, né? Porque existem pequenas variações que, de repente, um caso ou outro não segue esse fluxo, ok? Mas eu vou falar o que é o nosso dia a dia mais comum da gente fazer. O paciente, quer dizer, o dentista hoje manda para a gente um escaneamento, né? Um arquivo STL, superior e inferior, junto com fotografias, que são as fotografias protocolares do DSD, ok? Então, são algumas fotos feitas com o próprio celular, não precisa fotografia com câmera, não precisa de câmera profissional. Isso é muito legal, gente. Eu tô falando isso aí, porque hoje 100% dos nossos casos tem que vir com fotos anexadas, porque isso facilita muito e a assertividade aumenta, assim, exponencialmente se temos fotos. Falando nisso, e tem pessoas aí que estão fazendo perguntas, gente. Vai fazendo as suas perguntas. O Fábio Andretti, ele está pegando todas as questões e no final nós vamos ter um tempo aí para que vocês questionem direto o Dr. Ângelo, para que ele possa elucidar aí vocês com a resposta dele aí, beleza? Viu?
Ângelo, Oi. se você quiser responder agora ou no momento que você achar oportuno, Guilherme acabou de perguntar como você tem trabalhado em casos quando é necessário diminuição de volume. Opa, isso aí é o assunto que a gente vai falar, sobre Tá casos bom, subtrativos, né? E o que que a gente... subtrativos, tá. Exato. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a importância da fotografia, Leandro. Eu Claro. vou tentar mudar, vou tentar filmar a tela do meu computador aqui, ok? Perfeito. Fica à vontade. Joia. Só que o problema é eu conseguir visualizar se está certinho. Espera aí. A gente vai te falando aqui. É, tu poderia só inverter a câmera do Deixa eu Instagram? inverter a câmera, né? Porque aí fica fácil, né? Espera Isso aí, só um fica minuto. Isso. mais fácil também. Claro, senão eu fico todo torto. Eu não sei se vocês conseguem visualizar ou está muito ruim a resolução aí, a luz. Estoura um pouquinho. Clica na tela do teu celular em cima do Eu modelo estou clicando, mas para calibrar a aqui no luz. Instagram não está permitindo calibrar a luz, não. Ah, tudo Poxa bem. vida, que pena. É. Uhum, Vamos ver se a outra câmera fica um pouco melhor assim. Também tá. não, né? Uhum. Não. Também não, infelizmente. É. Isso é uma sequência muito legal, gente, que é um caso onde aparentemente, vou tentar explicar isso aqui. É um caso que aparentemente são casos iguais, né? São casos iguais, porque o desgaste dentário é o mesmo. São dois pacientes com dentes bastante desgastados. Só que quando a gente analisa no vídeo do paciente, porque além da fotografia, o vídeo também é muito importante, por causa da mobilidade labial, né? Quando a gente analisa no vídeo, a gente percebe que apesar dos dentes das duas pacientes estarem bem desgastados, uma demonstra um sorriso bastante gengival, né? Com uma boa exposição dos dentes, apesar de desgastados, e a outra paciente é uma paciente que desgastou os dentes e não mostra, né? No lábio repouso, você não mostra incisivo praticamente. E se você pegar só o modelo dessas duas pacientes, sem fotografia, só o escaneamento, a tendência é que você sugira o mesmo plano de tratamento para as duas, entende? Porque são dentes desgastados, você vai alongar os dentes e acabou. Sim. Só que o caso mostra muito bem, é uma pena que eu não vou conseguir mostrar aqui, o caso mostra muito bem que uma delas precisava alongar em direção à incisal e a outra paciente precisaria alongar em direção à cervical, corrigindo o sorriso gengival, né? Para devolver a proporção ideal dos dentes, mas às custas da cervical. Entende? Porque provavelmente houve um desgaste, uma extrusão compensatória disso aí, e aí o caso são problemas bem distintos, que se você não tiver fotografia, você não consegue identificar. Tá? Esse é um ponto da importância da fotografia. Outro ponto fundamental também de você ter uma documentação fotográfica de vídeos é para você ter o plano horizontal correto do paciente. Tem situações que o articulador não te dá tanta precisão nisso, sabe? Eu prefiro muito mais alinhar a fotografia, né, ver o que seria o plano horizontal correto do paciente, alinhar o arquivo do escaneamento nos dentes da fotografia, e aí eu passo até aquela posição como posição frontal daquele modelo, né? Tridimensionalmente falando com relação à face, claro. E aí te dá uma previsão, uma previsibilidade uma assertividade maior com relação ao teu enceramento. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu costumo dizer que isso aí é como se fosse um arco facial dentro do sistema digital ali, porque você consegue ter uma visão espacial tão bacana, né? Que quando mesmo que você montou o articulador físico com arco facial e você faz essa calibragem da fotografia, quando você tira da máquina e põe, você vê que você conseguiu alinhar tudo. Isso aí realmente é fantástico, muito legal. Não vejo por que não fazer, sabe? Exatamente. A não ser que você vá fazer um dente, dois dentes. Aí a coisa fica mais... Você não tem muito como inventar. Mas se você quer planejar o que seria um design ideal, a fotografia e o vídeo é fundamental. Agora, entrando um pouco na questão desses casos subtrativos que o colega perguntou. Né? Tá. Vamos tentar aqui conceituar algumas coisas. Nem sempre é possível, em casos subtrativos, você tem um enceramento
que fica furado pela posição inicial do dente. Sim. Certo? Senão não seria subtrativo. Mocap. Claro. Porque o enceramento está furado. Né? O mocap ficaria feio. Uhum. Ok? Então, para esses casos, a gente tem que fazer um segundo enceramento, que é uma adaptação desse, jogando tudo um pouco mais para fora, um pouco mais volumoso, para ser viável o mocap. O paciente vai olhar numa fotografia, o paciente vai sentir, vai achar, aí, doutor, mas tá meio volumoso isso aqui. Vai ficar assim? Não é assim que você tem que mostrar para o teu paciente. Você tem que fazer uma fotografia onde, de frente, esse volume vestibular não apareça e você mostrar isso numa tela para o teu paciente. Falar assim, olha, o resultado final vai ficar assim. Tá bonito na face? Olha a harmonia com a face. Olha o seu sorriso como tá. E é claro que a gente não vai ficar nessa posição. Ele vai ficar um pouco mais para dentro, né? Porque a gente teve que jogar para fora porque o teu dente era torto, vamos dizer assim. Sim. Um exemplo, né? Então a gente está falando de dois enceramentos diferentes. Claro. O enceramento ideal, que é o que você quer como resultado final da tua cerâmica, e o enceramento que a gente chama de motivacional, que é um enceramento só para fazer o mocap. Sim. Tem casos que esses dois enceramentos são iguais, são os casos que são só aditivos. Quando você só quer adicionar, o enceramento do mocap é a posição final da tua cerâmica. É igual ao enceramento ideal. Dá para acompanhar o raciocínio até aqui? Sim, perfeitamente. Muito bem. Que o pessoal muito bem explicado. Acho que o pessoal consegue acompanhar. O problema, gente, é que o pessoal pega aquele enceramento que fez o mocap, né, em casos subtrativos, aquele enceramento que está mais para fora e usa como se fosse guia de preparo. Não pode. Não pode, porque aquilo não é a posição final da tua cerâmica. Então ele não serve para guiar preparo nenhum. Né? Fazendo um adendo no que você já está respondendo aí, a gente tem muito também a prática, eu também não posso deixar de dar os créditos ao Dr. Luiz, que é a pessoa que, como todos sabem, eu não sou dentista, né? Então, a gente tem o hábito de fazer a seguinte situação, a gente faz uma interpolação dos modelos, do resultado final que a gente quer, com os dentes da pessoa, num caso onde é subtrativo. E aí, naquele momento, é apresentado para a pessoa que já aprovou o resultado final, para ela tá legal, que a gente mostra um DSD, mas feito dentro do sistema, usando o próprio DSD da Cirona, inclusive. Aí, o que a gente faz? A gente faz um desgaste daquele excesso, né? Em boca, no caso não eu, o clínico, e depois ele tira o mocap e refaz o mocap já com a posição toda correta e a partir dali ele começa a sessão de preparo. Exato. Ou seja, já trabalha com o ideal, né? Não Já motivacional. Porque o paciente já aprovou antes, né? Já aprovou antes, exato. Então, o que não dá é para você desgastar para o cara aprovar depois, né? Isso aí não dá. Aí não dá. Então, por isso que a gente acaba fazendo dois enceramentos, sabe? Sim. Faz um para o mocap, em casos subtrativos. A gente está falando de casos subtrativos. Faz um para o mocap, o paciente aprovou, legal. Aí a gente usa uma guia que a gente chama guia de pré-preparo. Legal. Só para remover aquilo que está para fora, que estaria para fora do design ideal. Sim. Então faz um pré-preparo. A partir do momento que você tira o que estava para fora do design ideal, isso te permite fazer o que a gente chama de mocap técnico. Isso o paciente já aprovou o mocap motivacional. A gente está falando de um segundo momento, uma outra consulta. Tá? É uma outra consulta. A primeira é motivacional, fechar o tratamento. Isso é uma coisa. Aprovou, beleza. Aí chega para o laboratório e fala assim, ó, o cara fechou o tratamento. O que eu vou querer agora? Eu quero um design ideal, um mocap técnico e quero as guias de preparo. E aí a gente encaixa as guias que vai removendo só as partes que estariam para fora do design ideal, faz esse mocap técnico e esse mocap técnico
é que vai guiar o preparo de verdade. Perfeito. Porque Nós estamos essa falando, é a posição então, final. É a mesma coisa. nós estamos falando de 2 encerramentos, então. Apesar deles serem altamente similares, mas um pouco Sim. mais projetado e um já naquela posição ideal. Posição ideal. Fantástico. Esse da posição ideal é o que vai guiar o teu preparo, é a partir dele que você tem que ter o espaço para a cerâmica, né? Você tem que criar o espaço para a tua cerâmica. Além do espaço da cerâmica, muito importante, muita gente esquece, o eixo de inserção da restauração. Muito. Né? Porque eu canso de receber caso de preparo que realmente não tem eixo. Né? Não tem eixo. É. Muito comum em casos com diastema, onde você precisa abraçar um pouquinho mais até a palatina. Né? É. Casos onde a forma uma do coisa back é importante aqui. desagradável também. Diga. Eu desativei os comentários, mas eu gostaria de dizer àqueles que estão nos acompanhando que podem fazer perguntas ali no balãozinho de perguntas ali embaixo. Tem um aviãozinho e do lado tem um balãozinho com ponto de interrogação. Você pode clicar ali e fazer a sua pergunta, tá? Que daí o doutor Ângelo vai responder. A pergunta foi muito bem colocada aí, porque ele continuou dando a sequência do fluxo seu. Então, entra a fotografia, entra o primeiro enceramento, no caso, no subtrativo. Depois você já responde quando é e quando não é subtrativo. O cliente aprovou, fizeram os preparos, e daí qual seria a sequência? Sempre provisórios? Não, aí vamos lá. O cliente aprovou, fez o preparo, usou a sequência de guias, que eu vou tentar mostrar essa sequência aqui, vamos ver se a imagem fica um pouco melhor. Né? Diga. Uma sugestão que disseram é tira bastante o brilho da tela do Mac e muda um pouco a inclinação. Deve resolver. Olha aí, hein? Obrigado aí pela dica, pessoal. Vamos tentar aqui de novo, então. Inverte a câmera, inverte a câmera. Ó. Aí, fechou. Ficou ótimo agora. Tá claro aí que é um design subtrativo, é um caso subtrativo, né? Perfeito. Vejam que esse a gente chama de design ideal, tá? E a gente faz um segundo enceramento, que é um motivacional. Perfeito. Olha, eles são bem semelhantes, ó, é a mesma posição, mesma biblioteca de dentes, só que um está na posição que seria ideal e outro na posição que seria motivacional para fazer. Só para entender, quando você chama de ideal, quer dizer, está sobrando dente mal posicionado, é isso? Posição ideal é aquela posição que a gente quer como final do caso. Vai terminar o tratamento. Ou seja, onde está rosa ali é dente que está sobrando que tu vai precisar corrigir, exatamente, né? Exatamente. Onde está rosa é dente que está para fora, além do design. E para esses... Tá. Diga. Só vamos fazer uma orientação aqui para que o nosso público fique bem claro para eles que quando o pessoal está vendo esse rosa aí, gente, é a dentição do paciente antes de mexer em nada. Apesar de ser a máscara gengival, mas ela é colocada lá, a dentição do paciente antes de broca. Na verdade, você Leandro, sempre tem uma relação de como ele era e como ele vai ficar. Isso aqui não é... porque sempre quando a gente vê rosa, a gente acha que é a máscara gengival da Cirona. Mas não é. Sim. Aqui, na verdade, é uma cor aleatória do STL que a gente colocou dentro do Nemo. Isso aqui é uma tela do Nemo, ok? Ótimo. Então, o que está em rosa aqui é a área que tem que ser removida antes do preparo. Isso aqui é um pré-preparo. E para a gente remover isso aqui, a gente cria esse tipo de guia. Tá? É um tipo de guia que o dentista vai encaixar na boca do paciente, vai passar a broca num sentido único, porque a broca tem que tocar aqui e aqui ao mesmo tempo, né? É uma broca cilíndrica, né? Ou de ponta fininha, e você consegue remover exatamente aquilo que está para fora. Eu tenho algumas fotos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar essas fotos aqui, ó, que a gente chama aqui de passo 1. É remover exatamente como se fazia antigamente aqui, ó. Né? Eu tenho certeza... Para corrigir preparo de faceta, né? Preparo que... Mas aqui nesse caso, ó, é que o paciente, o dentista preparou mal, né, ou não deixou espaço suficiente, mandou para o laboratório para fazer uma coroa metalocerâmica na época, e aí o laboratório fez uma pequena guia de Duralei, onde o dentista faz o preparo e cimenta a coroa imediatamente. Isso já foi feito há muito tempo. Eu só fiz uma analogia aqui, ok? Isso aqui é a maneira analógica, convencional de se fazer. Só que o que a gente faz hoje, ó, é pegar exatamente
o design que a gente tem, fazer um pequeno design de uma guia que a gente possa usar e preparar, remover aquilo que está para fora do design. Anjo, posso fazer uma pergunta? Pode. E essa guia, geralmente, você faz ela impressa ou você faz uma guia... Ela é impressa, Gamboa. pode. Isso aqui é desenhada no software, né? Uhum. E a gente imprime essas guiazinhas. Legal. Inclusive para remover áreas oclusais ou ponta de cúspide, tá vendo? Sim, muito bom. Muito bom. Para que a gente consiga devolver a curva incisal ideal do paciente. Aqui é o design da guia no software, ó. Essa tela de cima aqui. Aqui é a guia impressa encaixada no modelo, adaptada no modelo. Legal. E aqui é ela em boca sendo usada. Sim. Ok? E a partir daí, possibilita a gente fazer o mockup técnico, porque já não tem mais nenhuma área para fora ali. Ó. Esse é o mockup realizado após aquele pré-preparo, entendeu? Muito bom. E aí faz a sequência de preparos. Mas aí deixa eu te mostrar um outro conjuntozinho de guia, que é o que a gente chama de guia de controle de profundidade. Tá dando para ver aqui a tela, não? Tá, eu tô conseguindo ver. Dá. Aumentei o brilho Muito um pouquinho legal. agora, acho que ficou bom. Sim. Vejam, era muito comum fazer isso aqui, né? É comum fazer. São essas guias de silicone, baseada no enceramento, e você tem um espaço e controla a profundidade. Né? Isso aqui é muito comum. Sim. Isso aqui também se faz. Níveis diferentes para você ver a profundidade em cada ponto. Isso aqui se faz com odontologia analógica. O que a gente fez foi usar essa ideia e criar alguns tipos de guia. Por exemplo, essa aqui controla a incisal. Então eu já sei aonde tem espaço, aonde eu não tenho espaço. Essa guia ela é baseada no design ideal. Fantástico. Então, ó, depois que eu faço o preparo, eu encaixo a guia e eu já sei aonde tem espaço, aonde eu possivelmente vou ter que desgastar mais um pouquinho para que a cerâmica possa ser feita de acordo com o que foi planejado. Senão a gente no laboratório tem que ficar mudando o design, porque o dentista não preparou o suficiente. E tem um ponto muito importante aí, né, o Ângelo, que você tem que entender que a máquina fresa até 0,3. Então, se você tem esse espaço, menos edição você vai ter na cerâmica. E você vai ter uma coisa muito mais próxima do natural, que é o que o equipamento entrega. Exatamente. E a gente esquece, às vezes, do spacerzinho, né, cara? Porque, assim, é 0,3, mas tem um espaçador, né? Sim, é verdade. E aí você tem que reproduz a espessura do cimento, né? Exatamente. Então você tem que ter um espaçozinho aí de 0,4 para te dar uma tranquilidade, né? Senão fica um desespero. Essa aqui essa é para medir o volume vestibular, ok? Então, diferente daquela incisal, essa aqui a gente consegue ver na vestibular se tem espaço suficiente ou não. Todas essas guias são desenhadas em cima do design ideal, em cima daquele enceramento na posição ideal, e a gente usa depois do preparo para ver se já tem espaço suficiente em cada passo, em cada parte do dente. E tem uma guia que a gente chama de guia de controle de qualidade interproximal, porque quando a gente faz mockup, e quando a gente prepara sobre o mockup, a gente esquece de entrar aqui, ó, nas interproximais. A gente faz aqueles 3 sulcos de orientação, depois nivela tudo, só que a gente esquece de dar o espaço na interproximal e isso deixa a cerâmica sem profundidade, sem individualidade. Essa guia fica fácil de você ver que aqui, por exemplo, ó, talvez tenha que desgastar um pouquinho mais, porque está muito próximo do que seria o design ideal, não tem espaço para a cerâmica fazer uma meia legal. E está me parecendo também, o Ângelo, que isso deve ajudar muito na interface entre uma lâmina e a outra, porque ali sempre tem muita edição, né? Com esse último índice que você mostrou aí, provavelmente você deve ter muito pouca edição nessa região de proximal, né? Pelo espaço que você consegue devido a essa orientação. Exato, Leandro, porque às vezes no momento do enceramento, a gente sem querer invade um pouquinho o espaço interproximal
de um dente com o outro, sabe? Então, Uhum. depois que a coisa vira... que a gente tem que delimitar, porque fazer enceramento é mole, não tem margem. É, Você coloca o enceramento onde você quiser, principalmente no Nemo, com ok? Você certeza. fica livre. Se você quiser botar um central no lugar do molar, você vai. Mas no momento que você tem que delimitar a margem, você fica preso à margem. Não, E fantástico. aqui você te permite ver se você precisa estender um pouco mais as custas de um outro dente para que você consiga fazer uma cerâmica cópia fiel daquilo que você planejou. Tudo que a gente Muito puder bem. fazer, deixa eu mudar aqui, ó. Tudo que a gente puder fazer para manter a integridade do design inicial, lembrando que a gente está copiando o dente natural, lembrando que qualquer edição que a gente esteja fazendo, a gente está modificando um design criado não por um técnico, não por mim, nem por ninguém. Foi criado por Deus. É um design que a natureza nos deu. Quanto menos a Sim. gente distorcer esse design, mais fiel a gente fica à técnica. É assim que eu trabalho, entende, Leandro? Não. Eu vejo o seguinte, olha, para mim era um caminho que não tinha jeito. Como eu falei para você, eu não sei encerar. Eu não sei fazer enceramento manual. Não sei. Eu fazia boas resinas na boca dos meus pacientes. Faço ainda. Mas enceramento mesmo eu não sei fazer. É. E dessa forma eu trago uma morfologia pronta, entende? E aí eu consigo ter um resultado bastante uniforme que não me exige tanto acabamento ao final da fresagem. Não me Não, exige muito tanto. bom. Muito bom mesmo. Tá de parabéns. É mais ou menos Espetacular. por aí. Sensacional. É, eu tenho uma outra pergunta aqui que Vamos é lá. muito Deixa eu prender interessante. meu celular. É, com relação à parte de articulador, eu vejo muitas pessoas, às vezes, eu tenho alunos que conheceram o articulador aqui junto com a gente aqui no curso. Eu percebo, às vezes, alguns profissionais dizendo que não tem muita condição de usar o articulador, outros que têm softwares, que eu conheço pouco de outros softwares, por isso eu falo que o programa é super democrático, nós vamos entrevistar a gente do Exocad, de todos os softwares possíveis, porque isso acho que vai elucidar todos nós, né? Mas a questão da utilização do articulador, eu acho no meu dia a dia ele inevitável. O que eu faço ali, quando eu vou para o articulador físico, eu consigo ver até os pontos que eu deixei no sistema, eu consigo ver no resultado final do trabalho depois de fresado. Então, Então eu vamos não lá, consigo Leandro. encerar sem ele. Só para eu entender o teu fluxo aí. Hum, Você faz um enceramento digital no software, sim, aí você imprime o modelo, sim, né? Você monta no articulador físico sim. e testa lá isso, E confere. depois é testado lá. A gente faz ele, principalmente casos múltiplos, né? Muitas das vezes ele vem até já assim, montado do articulador, até do meu cliente. Sim. Então o que eu me faço é o seguinte: eu checo tudo, porque vem isso virtual, faço tudo lá, depois de tudo pronto, eu faço inclusive os pontos lá como se fosse o tripoidismo, eu vou buscando os pontos que a gente conhece aí da velha e boa odontologia, vamos dizer assim, Sim. né? Depois, quando eu faço a fresagem disso, eu vou levando para o articulador e bato para ver se isso corresponde àquilo que eu fiz do estudo lá dentro do equipamento. E por incrível que pareça, eu fico impressionado de ver a precisão. Até numa aula, eu já Não, citei era isso isso que eu ia algumas te vezes. falar. Eu ia te perguntar se você modifica muito quando chega nessa etapa aí. Não, não modifico. E é Então, engraçado, eu tive uma visita aqui recentemente e a pessoa pediu para que eu fizesse, né? Foi duas questões que ela fez para mim. Será que a máquina fresa isso aí? Então nós fresamos na hora para a pessoa, que ela falou, caramba, cara, que bonita a fresagem, né? E a anatomia. E o segundo ponto é que a gente sempre checa em articulador. E ele sempre está marcando aquilo que está marcado no articulador. E eu acho que foi numa aula do rapaz lá de Brasília, o grande mestre lá do da Lincoln, plástica Lincoln, oclusal, do Lincoln plástico Queiroz, oclusal. plástico Não, oclusal, Não, do o Palmieri, Dr. Palmieri, Palmieri. Palmieri, Palmieri. isso. Ele disse numa das palestras dele lá que em Zurique já tinha um professor que tinha feito essa análise, né? E dizendo que o articulador, assim, ele estudou propriamente o da Cirona, que era altamente eficaz, né?
Era um totalmente ajustável, assim, muito bom. Então, eu faço uso disso e não me vejo não fazendo, porque as guias, tudo que a gente faz, a gente vê que completamente reproduzir depois na boca. Então, eu acho fantástico. Olha só, E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu queria falar o contrário, mas eu vou falar o que eu faço. Tá. Eu não monto em articulador físico, cara. Ó. Eu confio 100% no digital. Não, bacana. Eu confio 100% no digital. Eu acho que, como você vem dessa escola de técnico... sabe, eu não tenho essa experiência como técnico. Raiz. E que te dá uma base sólida pra caramba, né? Sim. Para você conseguir interpretar tudo e resolver os problemas. Eu não tenho essa escola raiz. Eu tenho formação de especialista em prótese, ok, mas eu quando eu fui para o digital, eu resolvi abraçar por completo mas você tem uma coisa resolver no digital. Você tem uma coisa que eu não tenho também, né? Eu não sei se você faz essa prática para todos os casos, os externos também, né? Mas quando você não tem um articulador, às vezes físico, você tem um paciente também na sua mão. Eu vejo na boca e confiro. Você, às vezes, não tem essa possibilidade. Eu não tenho essa possibilidade. O que você tem é a resposta do dentista para você. Sim, né? Exatamente. Isso aí talvez tenha me ajudado um pouco no início a ganhar confiança, sabe? Sim, claro. E às vezes, até no software já saber exatamente o caminho ali que eu tenho que seguir para compensar uma possível não montagem no articulador. Né? Eu não faço isso, cara. Eu confesso que eu vejo o Lincoln Queiroz, né? Montando, às vezes, saindo do digital e criando, né? Imprimindo aquelas bases onde o modelo encaixa já para ficar no articulador físico. Não faço isso, não. Isso é legal. Ou seja, mais uma vez você está me respondendo o que foi falado na aula do Palmieri. Que bom que o Palmieri falou isso. Eu tava com medo de você falar que tem que montar, não sei o que. Eu já não. De jeito nenhum. Eu concordo que o articulador virtual ele é tão preciso que você não precisa disso. O que eu faço é checar tudo isso para que quando chegue em boca, né? Se eu como ser humano podendo também ter algum erro, né, de planejamento, checar isso para que eu tenha um resultado final mais assertivo, para não voltar, porque muitos dos meus clientes estão longe daqui. A gente manda casas até para o exterior. Deixa eu te falar uma coisa. A quantidade de erros que podem acontecer numa montagem no articulador é imensa. Erro de posicionamento, arco facial, né? Na hora do gesso, contração do gesso, modifica a posição. Tem vários erros ali que às vezes comprometem a integridade daquele equipamento. Vamos dizer assim. Sim. No digital, você escaneou a oclusão. Se você escanear direitinho, aquilo ali não tem erro, cara. É verdade. Também concordo. Aquilo não tem erro. Pode ter erro, pode ter movimentação do software, a movimentação do articulador um pouco diferente do que seria a real, vamos dizer assim. Mas a do articulador semi-ajustável também não é a real. Sim. A real é que está na boca do paciente. Claro. Eu estou falando um monte de coisa aqui que, sabe, se você bota tudo numa balança aí, eu acho que não precisa, entende? Claro. Você vai... Você entende o que eu falei, Fábio? Eu queria dar minha opinião. Eu acho que o segredo disso daí está justamente numa frase que o Leandro confessou para a gente hoje. Tu perguntou, mas tu faz muito ajuste? Não preciso fazer muito ajuste. Então, a grande verdade é que por mais que a gente critique os softwares, que eles não fazem uma fisiologia de movimentos, de lateralidade, protrusão idêntica à boca do paciente, por uma limitação, às vezes, de hardware, aliás, de software, não significa que ele não tenha contatos oclusais precisos, né? Não significa que ele não estabeleça um esquema oclusal preciso. Então, eu sou mais como tu, Ângelo. Eu acabo dispensando muitas vezes uma montagem, né? Confiando, desde que eu tome alguns cuidados. Eu acho que o cuidado principal é
pedir para o paciente não exagerar na força de oclusão na hora do registro interoclusal, prestar atenção no caso do paciente que é muito e que se mexe muito, que é muito inquieto, né? E ter uma certa experiência com o equipamento que eu estou escaneando, né? Eu não posso começar hoje a usar um sistema e partir direto para uma reabilitação. Eu tenho que começar com restaurações unitárias e depois ir ampliando até chegar a grandes reabilitações. Perfeito, né? é isso aí. Então, eu acabo concordando contigo. Agora, sim. eu acho que a gente vai dar um passo adiante em breve, tá? Aliás, já existe, né? Já funciona, só que não é tão acessível. O Mojo, por exemplo, que é uma empresa, empresa francesa, né? Que você mapeia, né? Você coloca um equipamento na boca do paciente, você manda ele fazer alguns movimentos. Então você mapeia o articulador de fato. Eu vi isso aí no IDS. Achei super legal. Até acho que no software. Você coloca isso para dentro do. Você coloca isso para dentro do software de enceramento e manda ele fazer. O software reproduz o mesmo movimento que o paciente faz real. Não é um articulador onde a gente é meio que uma média, né? Ali é um movimento real do paciente. E o software marca onde tem interferências e ajusta aquelas interferências para que quando a gente bota aquele enceramento na boca, aquilo tudo já esteja ajustado. Só que é equipamento caro e ainda não tem muito por aí, né? Só para a gente chegar lá. Para quem não conhece, é MODJAW. Mojo. Fala, Leandro. É só para fazer duas questões que eu preciso colocar. A primeira questão do nosso tempo, doutor Fábio, você podia depois nos orientar? Sim. Sim, já faltam uns 10 minutos. E a outra questão é a seguinte, eu gostaria de também ser muito, honesto com o meu público. Eu não sou um cara 100% digital. Eu tenho bons e vários clientes que ainda não têm o software. Então, também vem muita coisa que vem montada em articulador e a gente acaba usando o método, parte método analógico, parte método digital, que funciona muito bem. Eu até digo para os meus clientes que quem ainda não tem o sistema não quer dizer que não pode trabalhar com o laboratório digital, né? Então, isso acaba também fazendo com que eu mescle aí os dois mundos, né? O analógico e o digital. E não vejo problema nenhum nisso. Né? Nenhum problema. Perfeito. Acho que se soma muitas vezes. Eu estou com um problema aqui na live. Eu não estou conseguindo abrir as perguntas que me fizeram e não estou conseguindo reativar os comentários. Então, eu gostaria de pedir muito, primeiro, desculpa a quem está nos assistindo, e segundo, se você fez uma pergunta, por favor, entre no perfil nosso da sociedade, faça a pergunta ali pelo bate-papo, que eu faço questão de entregar daqui a pouco essas perguntas ao Ângelo Rafael e ele nos responderá, tá? Obrigado, pessoal. Perfeito. Muito legal. Eu acho que a gente está já caminhando para o fim aí, né? Eu não quero deixar a live cair. O bate-papo está sensacional, parece que foi 10 minutos. Eu acho isso muito legal, porque são... Por mais que todo mundo esteja falando aqui de odontologia digital, né? A gente tem formações um pouco diferentes e acho que isso só enriquece, na verdade. Claro. Só enriquece. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom participar aí. Eu queria dizer uma coisa lá do início que tu falou, Ângelo, que eu acho muito legal. A honestidade tua de mostrar para todo mundo que é dependente de uma curva de aprendizado, gente. Isso é essencial. Quando você fez o primeiro molde de alginato, o primeiro molde de silicone, não saiu uma capa de livro. Não saiu uma coisa linda. Se saiu, foi sorte, porque você fez o segundo e não saiu igual. Ou seja, essa qualidade que a gente sonha tanto só veio com treinamento. Então, ela só vai vir com treinamento também quando você usar algum equipamento digital. Isso é muito importante, eu acho que tu foi muito feliz quando colocou da maneira simpática e simples que tu sempre coloca a tua história, né? De ter adquirido um sistema inteiro e de repente se viu, às vezes até precisando ir atrás do conhecimento que na época era muito raro na internet, né? E não tinha nem livro sobre isso. Eu acho isso, assim, fantástico, Ângelo. Alguns cursos aí, os cursos que realmente me fizeram a diferença na minha vida dentro da odontologia digital, né? Primeiro curso de DSD que me deu uma noção de planejamento fora do comum, assim. Então, eu recomendo a todos, quem puder fazer um curso
de DSD, não só pela questão de te ajudar a planejar, mas na questão de comunicar com o paciente, comunicar com o laboratório. Então, a partir do momento que você tem um projeto, fica todo mundo muito mais fácil, todo mundo seguir aquele projeto, né? Então, o DSD te dá isso e o paciente passa a visualizar, né, exatamente aquilo que você está planejando. O quanto você vai entrar nesse universo, né? Se você vai fazer só o 2D, uma simulaçãozinha para o paciente, se aquele 2D vai, de fato, guiar o enceramento digital, se você, como dentista, por exemplo, vai, além de 2D, vai fazer também o enceramento, se você vai terceirizar, isso aí depende muito do perfil de cada um. Então, o curso de DSD é um. O segundo curso que para mim também foi divisor de águas foi o Skin do Paulo Cano lá atrás, onde eu aprendi todo o conceito de cópia da natureza, né? Assim, você vê, se o Dr. Paulo Cano, que é um mestre, né, da cerâmica, da anatomia, de morfologia, de enceramento, ele escreveu um livro desafiando a natureza, né? Desafiando a natureza. Se ele chegou num determinado momento e falou assim, eu desafiei a natureza, mas eu perdi. Não tem como desafiar a natureza. Tá tudo aqui, ó, vamos copiar isso aqui. Né? A tecnologia nos permite copiar. Então, esse curso do Paulo, hoje, o Clones, eu acho fantástico. Acho que todos deveriam fazer. E um terceiro curso, que me ajudou muito lá no início, foi o curso aqui do Sérgio Neiga e do Vinícius Brigadão, que me ajudou as ferramentas do SEREC lá foi meu pontapé inicial. Né? E hoje o curso evoluiu muito, pelo que eu tenho visto aí nas mídias sociais, mas é um curso que quem está comprando principalmente software de design dentro do universo Sirona, eu acho que é bastante interessante que possam fazer. Se eu não me engano, chama-se Intersection hoje, né? Intersection. Intersection, que é exatamente fazendo uma alusão aí à mistura de softwares para você chegar no resultado final. Né? Acredito que essa seja a ideia. Ele vai estar com a gente aí também, ó. É bom a gente já reforçar para o nosso público. O próximo entrevista na quarta-feira seguinte, nós teremos ele como convidado, né? Como é que está o nosso tempo? Está terminando. Então, eu gostaria de deixar as considerações finais. Primeiro, esse espaço é um espaço completamente democrático. A Sociedade Brasileira Digital de Odontologia, né? Odontologia Digital, em nome do Paulo Cano aí, nos concedeu esse programa. Nós queremos grandes nomes aqui, assim como o do Dr. Ângelo, que contribuiu muito conosco aí essa noite. Espero que todos vocês que estão nos assistindo convidem seus amigos. Esse vai ser um dos programas mais assistidos dentro da internet, eu tenho certeza disso. E eu gostaria de agradecer muito, doutor Ângelo, a sua gentileza aí de estar contribuindo com esse conhecimento fantástico seu. Muito obrigado, boa noite. Doutor Fábio André também, muito obrigado aí. E a palavra é com vocês aí. Bom, eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz e confesso que eu estava um pouco nervosinho aí com o fato de entrar ao vivo com vocês. Pessoas que eu admiro muito, Fábio e você, Leandro, para mim são referências dentro das respectivas áreas, sensacional. Mas eu gostei bastante de ter participado, apesar de eu ter falado como dentista, né? Eu queria deixar claro aqui que hoje meu tempo é dividido em 20% como dentista, 80% eu faço a gestão do DSD Lab, no laboratório 100% digital. A gente não aceita modelo, não tem modelo. Infelizmente, eu preciso que alguém me mande escaneamento para a gente começar o processo. Né? Então, é totalmente ligado ao DSD Planning Center, onde eu falei um pouquinho aí sobre o meu protocolo de trabalho, mas eu me sinto apto e me sinto com propriedade para poder falar dentro de um universo de técnicos aí, passar um pouquinho da minha experiência, com muita humildade e clareza, e deixando claro aqui que eu estou apaixonado por essa minha nova, que tem aí 3, 4 anos, mas esse meu novo caminho dentro da odontologia. Muito feliz, fantástico. Muito obrigado pelo convite. Fantástico. Sem palavras, Ângelo Rafael, pelo teu tempo, por essa tua humildade. Você lá no início disse assim, tomara que eu possa contribuir um pouco, e você sempre nos surpreende. Muito obrigado, meu amigo. Essas palavras não são só de um amigo, de um admirador teu, não, são sinceras. Tá? Muito obrigado pela conversa de hoje. Leandro, fantástico na condução, e eu quero aqui agradecer publicamente como coordenador científico, ao Dr. Carlos França, que é o diretor científico da SBOD, e também ao Dr. Paulo Cano, que é o presidente, pela iniciativa dessa atividade.
e dizer que quarta-feira que vem estamos de volta às 20 horas e que esse episódio, dando tudo certo, vai ser gravado, vai ficar gravado no Instagram. O Ângelo já caiu e provavelmente a nossa conexão vai cair. Boa noite, muito então, obrigado boa noite a todos. Por favor, quem fez a pergunta, faça lá no chat, nosso chat, no Instagram da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, e eu faço questão de fazer as perguntas ao Dr. Ângelo, tá? Boa noite a todos. Com Deus.